Olá, eu me chamo Giovana Santos e estarei fazendo a leitura da lição bíblica da revista da CPAD da classe de adultos do segundo trimestre do ano de 2024. Estaremos lendo a lição 4, que tem como tema Como se conduzir na caminhada. Texto áureo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, verso 5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Tópico 1. O padrão de conduta na caminhada cristã. 1.1. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João, capítulo 13, verso 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. 1.2. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Referências: João capítulo 4, verso 34, João capítulo 6, verso 38, João capítulo 17, verso 4. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 10 e Mateus capítulo 26, do verso 39 ao 42. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 9 ao 13. Logo, o cristão que deseja ir para o céu
procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus, capítulo 7, verso 12, Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao 10. 1.3 Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e, por isso, devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram se espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1. Ora, em Cristo Jesus, temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Referência em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, e Mateus, capítulo 11, verso 29. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. 2.1. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Referência em Efésios, no capítulo 5, do verso 1 ao 14. 2. Uma caminhada sábia. Referência em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17. 3. Uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao 33. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Provérbios capítulo 9, verso 9, e em Provérbios 9, 10. Quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios capítulo 1, no verso 8. Então, podemos conceituar prudência como virtude, que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16, verso 16 e Tiago, capítulo 5, verso 17. Tópico 2.2. Não andei como nécios. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Efésios, capítulo 5, verso 15, cujo adjetivo asofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Referência em Lucas, no capítulo 24, verso 25. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor.
Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios, capítulo 2, nos versos 2 e 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 8. Tópico 2.3. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sófos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão, dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Referência em Efésios no capítulo 1, verso 8 e Colossenses no capítulo 4, verso 5. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos. Ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade, Hebreus capítulo 12, verso 14, e nos tornamos semelhantes a Jesus, 1 João, no capítulo 3, verso 2, Gálatas, capítulo 3, verso 26, tópico 3, vencendo os dias maus. 3.1 Remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. 2. Comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Referência em Efésios no capítulo 5, verso 16 e Colossenses no capítulo 4, verso 5. Tópico 3.2. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 15. Tópico 3.3. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. A referência em Efésios, no capítulo 5, verso 16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal.
Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Referência em Efésios, no capítulo 5, verso 17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Referências em Gálatas, no capítulo 6, verso 10, e Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Conclusão. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. Referência em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Referência em Hebreus, no capítulo 12, verso 14.